Nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre democracia liberal. Sempre é época de eleições, agora ontem, né? Estou gravando na segunda-feira, ontem tivemos as eleições municipais, né? E agora também no mês que vem teremos as eleições nos Estados Unidos, então sempre em época eleitoral. Muita gente se pergunta, de onde que veio essa democracia liberal? Quais são suas características, problemas, valores, defeitos ou vantagens, né? Sem voltar muito lá atrás na democracia ateniense, né, que aliás é bem diferente da atual, ou mesmo de democracias que haviam na Idade Média também bem diferentes da atual. Vamos ver como é que essa que nós estamos vivendo hoje, 2024, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, existe essa tal democracia liberal, né? Ela surgiu, teve sua primeira, das suas origens se remontam às revoluções inglesas, né? Então, um primeiro elemento é a Revolução Inglesa, que na prática, traduzindo em miúdos, tirou o poder do rei e deu para o parlamento. Depois, no século XVIII, as revoluções inglesas, né, século XVII. Depois, no século XVIII, tivemos o advento do iluminismo, e depois a independência americana e a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi, de longe, a que mais influenciou e que deu realmente a base para a democracia liberal. Por isso que é importante conhecer a Revolução Francesa, né? Por isso que nós lançamos 2 livros sobre esse tema, que já estão sendo entregues para quem comprou, e voltou à venda deles, né, num preço mais alto, um desconto menor, dizendo, né, em relação àqueles que compraram na época do lançamento. Aliás, é justo, na época do lançamento, né, a pessoa esperou para ter os livros que o desconto seja maior. Então agora nós estamos aí com um desconto menor. O link para aquisição está na descrição, são 600 exemplares só, então não perca a oportunidade de adquirir esses 2 excelentes livros que tratam tanto das origens intelectuais da Revolução Francesa como do próprio processo revolucionário. Lembrando que nós vamos fazer um evento presencial em outubro, também o link na descrição, no qual eu vou comentar sobre a Revolução Francesa, né? Então a Revolução Francesa foi a revolução que mudou o mundo, não tem jeito, foi a revolução mais importante que teve, por mal, infelizmente, né? Outro dado de fundamento da democracia liberal que pouco se comenta da Revolução Industrial também. Aliás, as análises sobre a Revolução Industrial normalmente são muito pobres. É muito divulgado aí que a Revolução Industrial só seria consequência do progresso, em consequência da evolução da técnica, mudanças na atividade industrial, etc. Não. Revolução Industrial, na realidade, o nome está certo, foi uma verdadeira revolução, só que ideológica, né? Foi uma mudança de mentalidade nas relações de trabalho. Então, é importante saber isso, ela foi uma mudança ideológica, os princípios dela são opostos aos princípios das corporações de ofício, e como tal, a Revolução Industrial, então, gerou efeitos na sociedade, forma de organização do trabalho, alterou o dia a dia das pessoas e tal. Isso daí ajudou a fomentar a democracia liberal. Então não foi só a Revolução Francesa, iluminismo e tal, foi também a Revolução Industrial, né? Normalmente quando se fala de democracia liberal, muitos dizem é somado dos princípios iluministas, mas o capitalismo. Não está errado, é mais ou menos isso mesmo. E isso daí tudo se organizou e ajudou a ser difundido pela Revolução Francesa, né? Já que a Revolução Francesa, Revolução Industrial, ocorreram par e passo, né? E durante o processo revolucionário francês, as corporações de ofício foram abolidas, né? Ao longo do século XIX, o século de disputa entre liberais e antiliberais, o liberalismo acabou triunfando, e com ele, então, a democracia liberal, que se consubstancia, na maioria dos casos, em repúblicas, sem rei, com parlamento ou presidencialismo, no qual todos estariam submetidos ao império da lei, o que depois
se chamou de Estado Democrático de Direito, todo mundo teria que estar submetido à lei, haveria proteção à liberdade de expressão, proteção à propriedade e sufrágio universal, ou seja, então a população escolheria seus representantes, escolheria quem ia mandar no governo. Essas são as características gerais que foram se consolidando no que se chama de democracia liberal. No pós-Segunda Guerra Mundial, o conceito envolveu também os chamados direitos difusos e direitos das minorias também, né? Só que agora, né, no começo do século XXI, essa democracia liberal, nós teremos que usar um adjetivo, uma característica a mais nela. Nós poderemos chamar democracia da agenda globalista. Por que isso? Porque aquele velho conceito de democracia liberal, na qual a população se reúne e vota nos seus representantes, e os representantes executariam o que a população queria ou teria vontade de ser feito, isso aí não está sendo exercido na prática em nenhum lugar do mundo. Então a pessoa vota, pouco importa se vota em A ou B, determinadas agendas globalistas vão sendo implementadas nas nações, pouco importa se o candidato é mais de esquerda, de direita, de centro, de onde que for, né? Essa é uma tendência já de alguns anos, né? Então é por isso que talvez o nome mais conveniente não seja mais democracia liberal, nem Estado Democrático de Direito, nem democracia social, como alguns dizem, mas sim, outros também dizem democracia eleitoral. Seria então a democracia submergida à agenda globalista, na qual esses valores então globalistas impostos por quem realmente manda no mundo, grandes capitalistas, grandes think tanks e outras sociedades secretas, vão se enraizando na sociedade, vão, mediante lobbies, vão fazendo leis sendo aprovadas nos países, isso a revelia da vontade da população. Então é imposto de cima para baixo, a população não é consultada sobre isso, né? E com o tempo, né, a população acaba ficando submetida a essas tais ideologias, acaba absorvendo essa ideologia. E aí, no fim, acaba defendendo aquilo que ela nunca tinha pensado antes, né? Então, a democracia liberal, ela permite, ela é muito sujeita a lobbies, muito sujeita a pressão econômica, muito sujeita a agendas globalistas, ela não consegue oferecer um freio a isso, né? Na realidade, ela favorece aqueles que têm poder econômico, aqueles que têm influência, haja vista que a população não escolhe os candidatos, ela vai escolher entre pessoas que já foram previamente selecionadas, né? Então a gente não escolhe, por exemplo, o candidato do PT ou o candidato do PSD, não tem prévias, não tem primárias no Brasil, e mesmo que se tivesse também não ia adiantar nada, porque sempre o grupo que manda, né, um grupo de elites partidárias que mandam, eles já vão indicando seus candidatos, né, e a população vai escolher às vezes, entre os 6 e meia dúzia, né, isso que é verdade. Muita eleição no Brasil escolher entre os 6 e meia dúzia, tá na mesma, porque são candidatos que já foram previamente escolhidos, né? Então, democracia liberal tem essa grande falha de permitir a ação de grupos econômicos ou grupos que têm uma agenda ideológica e conseguem valer essa agenda ideológica goela abaixo das pessoas. Como é que então, lembrando que a democracia liberal, às vezes como alguns, não é somente uma opção de forma de governo, é uma forma de organização da sociedade, ou melhor dizendo, é uma forma como a sociedade quer se organizar, como a sociedade pensa, as ideologias dominantes da sociedade, ou seja, essas democracias liberais, ou democracia eleitoral, ou a democracia da agenda globalista, elas são efeitos de uma sociedade que, infelizmente, com o tempo, deixou de pensar corretamente, né? Ou, melhor dizendo, deixou se submeter a determinadas ideologias erradas, né? E isso gera, então, um determinado mecanismo eleitoral, uma determinada forma de organização. Então,
não é só um sistema de governo, é uma forma de organização da sociedade, uma forma de pensamento da sociedade. A questão da democracia liberal é mais profunda, né? Ela não é só, vamos mudar o sistema de votação para a monarquia, para a aristocracia, vai mudar tudo. Não, não vai, porque a sociedade está pensando de um jeito, e isso é o efeito desse pensamento da sociedade. Analisado sobre outro ângulo, né, como é que faria para melhorar a sociedade? Isso aqui vai demorar séculos para melhorar, né? O pessoal acha que só eleger candidatos bons o Brasil vai melhorar. Não, não vai. A decadência do Brasil e do mundo inteiro é profunda. Só uma mudança completa de mentalidade da sociedade vai gerar, então, a melhor política. Então, não sejamos ingênuos nisso. A luta não é bem política, é uma luta religiosa, é uma luta no plano das ideias, né? É uma luta filosófica e tal, como sempre a igreja ensinou, né? Isso é a base, no fundo de tudo isso está no pensamento de Santo Agostinho, cidade de Deus versus cidade dos homens. Mas vi sobre um outro ângulo, assim, idealmente, do ponto de vista teórico, como é que seria melhor se organizasse uma democracia? Seria pela vez da autonomia dos estados, do município descentralizada. Uma das razões dos Estados Unidos ser uma grande potência e as coisas lá funcionarem melhores que no Brasil é porque lá é descentralizado, porque os estados têm autonomia e dentro dos estados tem os condados. Então, uma descentralização administrativa muito grande e enraizada nos Estados Unidos, né? Então, lá o processo de escolha fica, o eleitor fica mais próximo do candidato do que aqui no Brasil. Então, lá eles votam então para questões relacionadas à prefeitura, o condado e o estado de uma forma mais orgânica, né? Quanto mais próximo o candidato do eleitor, mais isso é eficiente. Aqui no Brasil, sempre se discutiu, nunca ninguém quis implementar para valer, o chamado voto distrital. Estou dizendo que ia resolver o problema, porque eu já falei, as questões são muito mais profundas que isso. Mas o sistema de voto distrital seria muito melhor do que o que nós temos, né? Enquanto nós tivemos aí no Brasil um estado centralizador, não tivemos autonomia para os estados, autonomia maior para os municípios, e estimular mesmo divisões intraestaduais, como os condados americanos, o Brasil nunca vai melhorar, essa que é a verdade, né? E a tendência não é que isso ocorra, a tendência é, pelo contrário, vemos um estado aqui no Brasil mais centralizador, né? Mais cada vez diminuindo a força dos estados. Haja visto a reforma tributária, que vai ser um desastre, porque vai dar mais força para a União, em detrimento dos estados e dos municípios. Vai ser um desastre do ponto de vista da federação. Depois nós vemos aí um poder judiciário hipertrofiado, ou seja, muito forte, que escapou aquela lógica concebida pelo Montesquieu, né? Que a visão do Montesquieu ela está errada, né? Mas dentro desse, não é porque ela está errada que também vai se abusar ainda mais do erro, né? E aqui no Brasil, então, nós temos aí, então, o poder judiciário, então, hipertrofiado, e na realidade nós vemos até uma certa ameaça a um dos princípios da democracia liberal, que é a censura, limitar quem fala a verdade, né? É o que eu sempre falo. Fake news não é para combater mentira, fake news é para combater quem pensa contra o governo. É uma política de governo, não é para defender a verdade. Os governos não estão nem aí com a verdade. Pelo contrário, eles são promotores das mentiras. Então, fake news, ao contrário, é feito para proteger a mentira e atacar a verdade. Esse aqui é o caso, né? Eu estou rindo para não chorar. Lei de contra combater fake news, lei isso, lei daquilo, é justamente para fomentar a mentira, né? Nenhum governo do mundo está preocupado com verdade, né? Essa é a questão. E no Brasil, nós estamos aí com dois vetores que atacam a visão clássica da democracia liberal. Um, que é limitar a liberdade de expressão das pessoas, e o outro vetor é atentar contra o Estado Democrático de Direito, já que nós estamos vendo que as leis não estão sendo cumpridas, e aí quem manda está interpretando a lei como quer. Então o Brasil está passando por um momento grave aí, né?
Se a gente for ver a ferro e fogo, a democracia do Brasil não poderia ser classificada como democracia liberal na acepção que é dada para a palavra, né? Ela virou uma democracia eleitoreira, uma democracia dos lobbies, uma democracia das elites partidárias e uma democracia da agenda globalista, né? Essa que é o que está acontecendo no Brasil, né? Em vários locais do mundo, um menos ruim, outro pior, né? Nessa democracia moderna aqui no Brasil e no mundo inteiro também, a gente nunca vai votar no melhor candidato, a gente vai sempre votar no menos ruim. É sempre uma opção pelo mal menor, né? É uma tragédia, infelizmente. Bom, vamos ficando por aqui. Isso aqui é só para dar aqui uma visão geral e introduzir a esse conceito de democracia da agenda globalista, que é o que eu acho que está valendo em vários países do mundo, né? Então, vamos ficando por aqui. Obrigado.